Bom dia a todas e todos que estão aqui nos acompanhando agora no segundo módulo do curso Pandemias, Globalidades e Agência em Perspectiva Histórica. Nós vamos ter agora o segundo módulo da nossa aula com o Matheus Duarte, pesquisador de pós-doutorado da Universidade de St. Andrews, que vai abordar o caso estudado por ele na tese de doutorado, a partir da história da peste bubônica, a segunda vaga pandêmica de peste bubônica. Agradecer ao Matheus, agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, agradecer ao pessoal de suporte técnico do Serviço de Informações da Casa Oswaldo Cruz, que está aqui nos dando esse auxílio fundamental aqui para a transmissão. Então, desejo uma boa aula a todos e todos. Lembro que o link para o formulário para registrar a presença de vocês vai ser colocado aí no bate-papo do YouTube. Peço para aqueles que querem depois o certificado para colocarem lá, registrarem lá a sua presença. E dúvidas, comentários, vocês podem ir colocando aqui no chat, que a gente depois vai abrir para perguntas e para os comentários de vocês. Então, uma boa aula, passo a palavra para o Matheus. Obrigado, André. De novo, obrigado a todos que estão aqui. Agradecer também ao suporte técnico da casa, que mais uma vez está permitindo, né, que a gente vá para o segundo módulo desse nosso mini curso. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Eu imagino que está todo mundo vendo, né? Beleza. Então, como o André disse, né, esse segundo módulo, ele é baseado em grande parte na minha pesquisa de doutorado e também um pouquinho agora na pesquisa de pós-doutorado, mas essa pesquisa de doutorado, então, que eu desenvolvi na École des études en sciences sociales, e que foi uma pesquisa sobre a história global da peste bubônica, a partir da conexão entre o Brasil, a Índia e a França. E o que eu vou trazer para vocês hoje é uma parte dessa pesquisa, e na qual eu vou tentar mostrar para vocês de que forma aqueles conceitos e aqueles grandes debates que a gente abordou de manhã, como é que eu usei eles, né, e como é que eu tento dialogar com eles numa pesquisa empírica baseada em arquivos, enfim. Então, antes de começar propriamente a contar para vocês um pouco a história da peste bubônica, eu queria fazer uma breve introdução à história e à historiografia da microbiologia, porque, como vocês sabem, o tema da microbiologia, a emergência da microbiologia no final do século XIX, ela ocupa a atenção de uma série de pesquisadores e de pesquisas clássicas, como, por exemplo, o trabalho do Bruno Latour, né, no qual ele desenvolve grande parte dos temas caros a ele, como a questão do ator-rede, a questão das agências não humanas, mas também o tema da microbiologia também continua sendo extremamente atual, extremamente importante, ainda mais agora, nesse momento de pandemia. E, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem esse trabalho que foi publicado ano passado, do Otto Velmetz, que se chama Pasteur's Empire. E enquanto o trabalho do Latour ele estava muito preocupado em tentar entender de que forma a ascensão da microbiologia não apenas implica uma revolução científica, uma mudança científica importante, mas como a introdução desses patógenos, desses micro-organismos no mundo social, eles também rearranjam a sociedade francesa, é claro, né? Ele está pensando grande parte na França, tanto que a tradução desse livro em inglês ele foi traduzido como The Pasteurization of France, né? A pasteurização da França. Enquanto o trabalho do Otto Velmetz é um trabalho que, de uma certa maneira, é uma continuação do trabalho do Bruno Latour, e onde ele tenta entender de que forma o Império Francês ele também foi pasteurizado, entre aspas, né? Como é que ele foi modificado pela microbiologia, como a rede de institutos Pasteur criados, sobretudo no Império Francês, mas não necessariamente somente no Império Francês, como é que essa rede de institutos ela acabou
reformulando a sociedade colonial e servindo, de uma certa maneira, também como uma ferramenta da ação imperial. Enquanto o trabalho do Bruno Latour, embora ele seja muito dinâmico, ele está muito centrado na França, o trabalho do Otto Welmert, aí claramente já tem uma pegada global e uma pegada transnacional, pelo menos, mas também imperial. Uma crítica que eu tenho um pouco aos dois é que, na verdade, apesar dessa visão para além da França, no caso do Otto Welmert, me parece que todos esses dois trabalhos eles estão sempre pensando que o centro da produção de conhecimento microbiológico é a França. E o que se pode acontecer, isso está muito claro no caso do Latour e no caso do Otto Welmert, o que ele está preocupado é tentar entender, de uma certa maneira, a difusão ou a circulação desse conhecimento criado na França para o resto do mundo. E não há aqui, fica parecendo muitas vezes que, para o Otto Welmert, sobretudo, o que os outros atores fora do mundo francês, ou aqueles que não são os pasteurianos franceses, a única coisa que eles podem fazer é resistir à pasteurização. Isso ele tenta mostrar, por exemplo, no caso da Indochina, ou simplesmente se curvar diante dessa força que é o pasteurianismo. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que é possível também produzir saberes microbiológicos para fora do Império Francês, que podem estar em diálogo com a França, mas também em contradição ou em crítica à França, mas não como uma tentativa de produzir um saber alternativo à microbiologia, mas um saber alternativo à microbiologia francesa. E trazendo, então, o debate da microbiologia para o Brasil, a maioria dos trabalhos super importantes e super interessantes, como o trabalho do Jaime Benchimol e o trabalho da Ilan Louis, esses trabalhos, geralmente, eles foram marcados por tentar entender a institucionalização, ou a criação, o surgimento da microbiologia no Brasil, e aí numa chave que a gente poderia chamar de nacional ou transnacional. É claro, por exemplo, que o Jaime ele também estava interessado em mostrar as redes complexas da microbiologia e de que maneira o Domingos Freire, como é que ele também se articulava com outros pasteurianos, né, na França, sobretudo. E no caso da Ilana Louis, isso já no final do século XIX, e no caso do trabalho da Ilana, é pensar a circulação de conhecimento da França, vindos da França, sobre a febre amarela, sobre a questão dos vetores, e como é que isso é reelaborado no Brasil ao longo das primeiras décadas do século XX. E é claro que para esses autores, o que interessava mais eles era pensar do ponto de vista do Brasil e pensar essas articulações, mas, sobretudo, pensar de que maneira essas articulações globais ou transnacionais, elas se desenvolviam no Brasil. No que eu vou tentar apresentar hoje para vocês, é uma tentativa, então, de diálogo com esse conjunto de trabalhos para esses que pensam a história da microbiologia a partir da Europa. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que é possível contar essa história vista também do Sul, ou do Sul global, e das interações entre locais do Sul com locais do Norte. E no meu diálogo com a historiografia brasileira, o que se interessa sobre o Brasil, é tentar não somente pensar o que circula da Europa para o Brasil, mas de que maneira conhecimentos produzidos no Brasil circulam, no meu caso, para a Índia e também para a França, e como eles conseguem mudar ou desafiar o centro do pensamento microbiológico. Bom, antes de começar essa história e contar para vocês um pouco sobre a pandemia de peste, aqui eu trago para vocês alguns marcos temporais só para balizar um pouco a nossa conversa. A chamada terceira pandemia de peste, ela começa em 1894, em junho, em Hong Kong, que é, na época, uma colônia britânica, um porto muito importante, e em Hong Kong também, que é identificado pela primeira vez o bacilo da peste. Então, aqui a gente já tem dois pontos muito importantes. O primeiro é a ideia da pandemia.
Quando eu falo terceira pandemia de peste, é preciso entender que esse não é o termo utilizado na época. Ninguém fala de terceira pandemia de peste. A ideia de primeira, segunda, terceira pandemia de peste surge apenas nos anos 50, a partir de trabalhos da Organização Mundial de Saúde, que a gente tem essa ideia, então, que a primeira pandemia de peste seria a chamada peste de Justiniano, no final da Antiguidade Clássica. A segunda pandemia de peste começaria, então, com a peste negra, de 1348, e iria até mais ou menos o momento da peste de Marsella, em 1720, e aí, finalmente, a terceira pandemia, que começaria em 1894, e iria até mais ou menos os anos 50 do século XX. Então, não se fala de terceira pandemia, se fala raramente, mas o termo aparece, pandemia. A palavra pandemia, ela já era utilizada, pelo menos, desde o final daí do século XIX, principalmente para descrever a chamada pandemia de gripe russa, que é extremamente importante, mas pouco estudada em comparação com a gripe dita, né, espanhola. Mas então a gente já tem esse termo, e o termo de pandemia aparece, uma pandemia de peste aparece em diferentes jornais do Brasil, mas é importante salientar que essa ideia ela está lá, mas ela não é tão forte como a gente encontraria hoje, tá? E ao mesmo momento, então, você tem a identificação desse bacilo, esse bacilo é identificado separadamente por dois microbiologistas, um suíço, que depois vira francês, que é o Alexander Yersin, e o outro um japonês, que é o Shibazaburo Kitazato. Existe toda uma polêmica entre eles, e aparentemente o Kitazato identifica o bacilo errado. E aqui, então, é importante porque vejam que essa identificação do bacilo da peste ela já é um fruto da emergência da microbiologia, mas ela também é fruto de uma disputa imperial. Por que os japoneses e os franceses estavam interessados no que estava acontecendo em Hong Kong? Bom, no caso dos franceses, por conta da colônia deles na Indochina, e no caso dos japoneses, não só porque o Japão está do lado, está perto de Hong Kong, mas também todos os interesses imperiais do Japão naquele momento no sul da China. Bom, logo depois da identificação do bacilo e da epidemia em Hong Kong, a peste desembarca em Bombaim. Bombaim é a capital econômica do Raj britânico, né? Ou seja, da colônia britânica na Índia. A Índia, naquele momento, ela é maior do que a Índia hoje, ela também inclui o que é o Paquistão, o que é Bangladesh e o que é o Mianmar. Ou seja, então Bombaim é a capital econômica desse enorme império, dessa enorme colônia, que é a Índia, e ela é a capital, de uma certa maneira, a capital econômica do Império Britânico na Ásia. Então, quando a peste chega em Bombaim, há um medo internacional de que dali ela vai se espalhar. No ano seguinte é convocada uma conferência sanitária em Veneza para tentar controlar essa epidemia, que não acaba não conseguindo, porque, na verdade, ao longo dos últimos anos do século XIX, a peste se espalha por todos os continentes do mundo, da Austrália à Argentina, dos Estados Unidos à África do Sul, incluindo a Europa. A cidade de Glasgow é atacada pela peste, a cidade de Porto, essa é uma epidemia muito importante também, em 1899. Então, há realmente uma pandemização do bacilo da peste. E reparem, então, que é uma pandemização muito rápida, de 1894 até 1899, quase todos os continentes do mundo já estão sofrendo os efeitos disso. E é claro que, para entender esse avanço muito rápido da peste, é necessário levar em conta, primeiro, a mudança nos transportes, né? Esse é o momento do avanço muito grande dos transportes a vapor, do barco a vapor, mas também das ferrovias, sobretudo na Índia. Isso é o que explica a epidemização da Índia muito rápida. Também é um momento de inovações tecnológicas, como, por exemplo, a criação do canal de Suez, que permite que os barcos vindos da Índia cheguem muito mais rápido no Mediterrâneo e também na Europa, e também na Europa do Norte. E também esse é um momento do auge do Império Britânico, também um momento importante para o Império Francês. Então, de uma certa maneira, o bacilo da peste ele circula
junto com esses meios de transporte e junto dessas redes imperiais que levam esse bacilo, porque levam as pessoas, porque levam os ratos que entram nos navios e porque levam também esse bacilo nas mercadorias. Então, rapidamente, o mundo inteiro é afetado por isso. É claro que quando eu digo o mundo inteiro é afetado, o mundo é afetado de diferentes maneiras. É aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã. Existe a doença não atinge o mundo de uma mesma maneira, ela vai atingir sobretudo a Índia. Durante 25 anos de epidemias na Índia, existem mais ou menos 12 milhões de mortos. É claro que essa estatística é uma estatística para baixo, porque eles não tinham como fazer todos os testes, né, para saber se as pessoas tinham morrido mesmo de peste ou não. Então, vocês imaginem que o número dessa hecatombe é muito maior. O Brasil ele é atingido pela peste, mas não dessa maneira como a Índia. É claro que tem uma importância grande para o Brasil, e claro, e boa parte aqui do público é estudante de mestrado, doutorado em História da Ciência, então esse momento da história vocês conhecem muito bem, que quando a peste chega no Brasil, no final de 1899, em Santos, e em janeiro de 1900, no Rio de Janeiro, logo em seguida tem a tentativa, vão ser criados os laboratórios, né, de Manguinhos, o que é depois chamado também Instituto Soroterápico Federal, de certa maneira o embrião da Fiocruz, e o Instituto Soroterápico de São Paulo, né, que é o embrião do Instituto Butantan. Até 1914, a peste causa epidemias importantes em vários portos do Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, nunca como na Índia, mas de uma maneira importante também. E depois da Primeira Guerra Mundial, há um controle, um grande controle dessa doença nos principais portos do Brasil, e é só nos anos 30 e 40 que a gente começa a falar de uma nova maneira de entender a peste. A peste deixa de ser uma doença dos portos, dos navios, ou seja, desse mundo do comércio, desse mundo imperial, esse mundo globalizado, e ela passa a ser um problema do mundo rural e do mundo da selva, do selvagem. Esse debate sobre a peste rural, a peste selvagem, e também sobre o papel dos ratos, isso eu vou deixar, como a gente falou hoje de manhã, isso vai ser comentado na quinta-feira. Tá? Hoje eu vou principalmente focar no caso da circulação dos patógenos e na circulação dos medicamentos feitos, principalmente o soro antipestoso, para controlar o bacilo da peste. Mas então, como eu havia dito, eu imagino que muitos de vocês conhecem parte dessa história da peste, porque ela é sempre mencionada para explicar a criação de Manguinhos e do Butantan, porém, a historiografia sobre esses dois laboratórios, isso começa já com a Nancy Stepan, ela é pouco interessada no caso da peste, porque a peste ela é vista como uma doença global e uma doença na qual tanto Manguinhos quanto o Butantan, eles não realizam grandes feitos, na verdade, eles aplicam os conhecimentos desenvolvidos fora, né, do Brasil, e que, na verdade, o grande sucesso de Manguinhos e Butantan estaria no estudo de outras doenças, como, por exemplo, a doença de Chagas, ou na questão da soroterapia antiofítica, no caso do Butantan. Então, né, para essa fala de hoje, eu queria que vocês deixassem um pouco em suspenso essa ideia de que o Manguinhos e o Butantan, eles não fazem muita coisa em relação à peste, porque de uma certa maneira, uma doença que já estava controlada, que já se sabia como vencer ela, e o que eu quero, na verdade, é colocar em dúvida toda essa certeza sobre a eficácia dos objetos que Manguinhos e Butantan vão preparar. E aí tem um ponto muito importante dessa história, que quando a peste começa a se espalhar pelo mundo, a microbiologia, ou seja, os microbiologistas em diferentes laboratórios vão propor soluções para enfrentar essa doença. E, na verdade, esse é um momento único da história, esse é um momento assim, extremamente importante e pouco valorizado, porque é uma das primeiras vezes que a microbiologia consegue produzir uma vacina e um soro, ou, na verdade, várias vacinas e vários soros, contra a mesma doença. Não estou dizendo que não existiam soros e vacinas antes da peste. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é, por exemplo, no caso do soro antidifitérico, existia o soro antidifitérico, mas não havia a vacina contra a difteria. A mesma coisa, existe uma vacina contra a raiva, mas não existe um soro contra a raiva. No caso da febre amarela, foi tentado produzir um soro e uma vacina. Isso não deu certo. Mas no caso da peste, então, rapidamente emergem
vacinas e soros contra a peste, e isso é produzido, e esse é outro ponto importante, isso é produzido numa escala global. Ou seja, a gente vê a produção desses objetos não necessariamente nos mesmos laboratórios, na verdade, alguns laboratórios produzem vacinas, outros produzem soros. Na verdade, essa é uma grande novidade de Manguinhos e do Butantan, é o fato deles conseguirem produzir os dois, porque o Instituto Pasteur, por exemplo, só produzia o soro antipestoso, que eles inventaram em 1895, enquanto o laboratório chamado Plague Research Laboratory, em Bombaim, o maior produtor de vacinas antipestosas do mundo, aliás, ele não está muito longe do lugar onde hoje se produz a vacina contra a Covid, que em parte foi usada pela Fiocruz, que foi até exportada no início da epidemia no Brasil. Esse laboratório, dirigido por esse russo chamado Valdemar Rafkin, ele inventa essa vacina em 1896, ou seja, um ano depois do início da epidemia em Hong Kong, os franceses inventam o primeiro soro. 2 anos depois, a primeira vacina é inventada, mas logo depois, várias outras vacinas e vários outros soros antipestosos também vão ser inventados em diferentes locais do mundo. Então, na verdade, a microbiologia ela encontra a peste e rapidamente ela propõe soluções. Agora, a grande questão é saber se essas soluções funcionam ou não. E a primeira descoberta, os primeiros passos dessa soroterapia, a primeira descoberta que talvez a soroterapia não ela tenha problemas, vai acontecer na Índia. Então, só antes de passar para esse ponto, só um ponto que eu havia esquecido de falar, embora, então, exista o soro e a vacina, é necessário explicar um pouquinho melhor o que é bom, a vacina não me parece precisar de tantos detalhes, né? Essa vacina é produzida a partir de micróbios da peste mortos pelo calor. Mas, por outro lado, o papel do soro, o que é um soro, talvez precise de uma descrição um pouco melhor. Bom, os soros, chamados os soros terapêuticos, que surgem no final do século XIX, eles são uma das grandes promessas da microbiologia para enfrentar uma parte das doenças, principalmente as doenças bacterianas. E, geralmente, as pessoas focam, né, os historiadores se concentram no soro contra a difteria, porque esse é um grande sucesso. Ele era produzido a partir da toxina secretada pelo bacilo da difteria. Essa toxina era injetada em cavalos. Os diferentes cavalos, né, eles produziam uma resposta imune a essa injeção da toxina. Digamos assim, esse termo é um pouco controverso na época, mas o que os cavalos fazem, então, é produzir anticorpos. Eles eram sangrados, não é que o cavalo era morto, tá? Só uma parte do sangue dele era retirado, esse sangue era trabalhado e se produzia, então, um soro rico em anticorpos, que era, então, injetado em alguém que tinha sido atacado, então, nesse caso, no bacilo da difteria. Para produzir o soro antipestoso, parte dessas técnicas são colocadas em prática com uma grande diferença. O bacilo da peste ele não secreta a toxina dele no meio exterior, como faz o bacilo da difteria. Ela é uma bactéria que produz uma toxina interna. Então, na verdade, para produzir esse soro, era injetado, geralmente, bacilos vivos ou bacilos mortos, ou bacilos vivos e mortos, nos cavalos, e aí, então, havia essa produção, tá? Agora, também existia a ideia de que o soro poderia ser utilizado como uma vacina, ele poderia também imunizar. Isso é um debate da época, então é só para mostrar para vocês, o que eu quero chamar a atenção é que, embora existam esses produtos, as fronteiras entre eles não estão dadas nesse momento. Enquanto a vacina, claro, ninguém pensava que ela poderia curar alguém, ela só poderia evitar a doença. No caso do soro, principalmente os franceses, eles acham que seria possível usar o soro para tratar os doentes, mas também para imunizar os doentes, tá? Então, repare que logo desse início da pandemia de peste, há a emergência desses novos objetos, mas também de novas soluções, de novas técnicas de imunização e de tratamento. Bom, os franceses desenvolvem esse soro no Instituto Pasteur, em Paris, testam ele pela primeira vez em 1896, na China, e é um grande sucesso. O Yersin, que havia identificado o bacilo da peste 2 anos atrás, ele vai e testa o soro em humanos na cidade de Canton.
O soro tem um sucesso enorme, porque a mortalidade de peste era em torno de 90%, e quando se passa a tratar com soro, essa mortalidade cai para 7%. Mas ele só tinha tratado 30 pessoas, mas assim, isso gera uma enorme propaganda para o Instituto Pasteur, e a Índia e a cidade de Bombaim, na verdade, convida o Instituto Pasteur para testar o soro deles sobre os milhares de casos que começam a aparecer em Bombaim. E aí os franceses vão, mas quando eles vão, na verdade, eles descobrem que outros atores já estão lá ou chegam ao mesmo momento que eles para também testar os seus soros ou as suas vacinas. E isso é o caso do Raffichini, que vai criar um laboratório lá, mas existem outros soros também, outros soros antipestosos, que desembarcam na Índia nesse mesmo momento. Então, já em 1897, 1898, começa a surgir uma competição mais ou menos global em torno da soroterapia, na qual os franceses desempenham um papel importante, mas, por exemplo, os italianos, dois médicos italianos vindos de Florença, também levam o soro deles para a Índia e começam a competir com os franceses para ver quem é que vai convencer o governo britânico a comprar esse soro. Bom, o resultado da missão, desculpe, eu esqueci de mencionar, a missão francesa na Índia, ela começa com o Yersin, mas, na verdade, ela vai ser desenvolvida durante boa parte do tempo por esse outro médico que se chama Paul-Louis Simon. O Paul-Louis Simon, ele é muito mais conhecido porque é ele que descreve pela primeira vez o papel da pulga do rato na transmissão da peste, mas, na verdade, o que ele descobre, e, bom, a gente vai falar disso na quinta-feira, o que ele descobre quando ele está na Índia, mas, na verdade, a missão dele na Índia não era para descobrir isso, era, na verdade, para testar o soro do Instituto Pasteur. E aí, ao longo da missão dele, por mais de 1 ano e meio, ele começa a ver, na verdade, que o soro do Instituto Pasteur não funciona muito bem. Ele não consegue curar, ele não reproduz na Índia a mesma baixa mortalidade que ele havia feito, que esse soro tinha conseguido obter na China. Enquanto na China, entre esses 30 casos no Cantão, a mortalidade tinha ficado em torno de 7%. Na Índia, quando o Simon trata mais ou menos 300 pacientes, 10 vezes mais, a mortalidade entre os tratados é em torno de 70%. E aí os britânicos, mas também os indianos, começam a duvidar da eficácia desse medicamento. E eles vão apoiar um outro soro. Eles vão decidir comprar e financiar a produção de um outro soro, desse soro desenvolvido na Itália, desenvolvido em Florença, que vai ser produzido nesse que é o chamado Laboratório Municipal de Bombaim, e esse soro, então, passa a ser produzido ali desde 1898. E isso enfurece, claro, os franceses, que vão dizer, e aí tem essa carta do Paul-Louis Simon para o Émile Roux, né? Claro, a carta tem em francês, é uma tradução minha, e ele fala: eu disse ao senhor que a administração inglesa na Índia caminha em direção ao fracasso. Ela adotou 2 meios supostamente científicos de combate à peste: a vacina de Raffichini, e aí qual era o problema? Porque os franceses queriam usar o soro deles como uma vacina, e o soro de Luchig, então, que é esse soro italiano para tratar. Então, se na verdade a gente faz o caminho inverso, né? Como eu comecei essa fala, por quê? Porque geralmente quando se explica então a criação de Manguinhos e do Butantan, como eu disse, se trata desses objetos como se eles não fossem problemáticos. Mas se a gente volta na origem desses objetos, do soro principalmente, a gente vê que então tem uma série de problemas no momento que passa pela Índia. Ou seja, logo um pouquinho antes de que a peste chegasse no Brasil, o que na verdade existe é uma dúvida enorme sobre o papel da soroterapia e sobre o fato de qual soro utilizar. Então, muitas vezes é explicado a criação de Manguinhos e do Butantan dizendo: olha, mas na verdade só existia um soro, era o soro do Instituto Pasteur. Não, na verdade existe uma série de outros soros, e o próprio soro do Instituto Pasteur não é o melhor, pelo menos na Índia, que é o centro da pandemia naquele momento, e tem uma série de problemas em torno desse objeto. Bom, quando a peste desembarca no Brasil, no final de 99, e no Rio de Janeiro, né, então em Santos, e aí no Rio de Janeiro, no início de 1900, todos esses problemas que
foram construídos na Índia, eles vão se reproduzir no Brasil. Existe um eco do que aconteceu na Índia no Brasil. Como é que a gente pode afirmar isso? Bom, primeiro, como vocês sabem, é o Oswaldo Cruz que vai ser chamado, né, para dirigir, naquele momento, a parte técnica. Ele não é o diretor de Manguinhos, é o Barão de Pedro Afonso, que é o diretor, mas ele é o diretor da parte técnica, ou seja, aquele que deveria produzir o soro. E parte dessa... Ele é chamado para produzir esse soro, para administrar, na verdade, a produção desse soro, porque ele havia estudado no Instituto Pasteur. Mas quando a gente olha os cadernos de laboratório, os cadernos, desculpa, de aula do Oswaldo Cruz, o Oswaldo Cruz ele tem aula com o Émile Roux, que é esse aqui com quem o Paul Louis Simon está falando, a gente vê que, na verdade, o Oswaldo Cruz ele está ciente do que está acontecendo na Índia, porque o Émile Roux, ele, falando para os alunos dele, ele explica os problemas com esse soro. Então, a gente dá para saber, pelos cadernos do Oswaldo Cruz, que ele estava ciente de que esse objeto, pelo menos o objeto produzido no Instituto Pasteur, ele tinha problemas muito, muito graves, ele não dava resultados eficientes, principalmente na Índia. Mas também existe toda uma comunicação entre o Oswaldo Cruz e alguns amigos dele que tinham ficado no Instituto Pasteur, como, por exemplo, o Alexander Bezredka, que é um russo, em que o Bezredka, e que dá para ver nessa comunicação, que o Oswaldo Cruz tenta saber o que está acontecendo no Instituto Pasteur, quais são as melhores técnicas de produção desse soro, e o Bezredka tenta explicar para ele que, na verdade, embora algumas técnicas pareçam melhores do que outras, existe toda uma dúvida sobre a eficácia desse soro. Então, reparem aí, primeiro, nós estamos aí numa pandemia, numa conjuntura pandêmica, o mesmo bacilo, ou pelo menos os microbiologistas acreditam nisso, que o mesmo bacilo que está matando as pessoas na Índia, que foi identificado em Hong Kong, acabou de desembarcar no Brasil. Ou seja, então aí tem uma conjuntura. Mas também tem uma conexão que é criada entre esses diferentes contextos, porque, de uma certa maneira, são os mesmos atores que estão fazendo parte desses contextos. Ou seja, há um encontro na Índia entre os franceses com outras missões, e também missões europeias, como a missão dos italianos. Há um encontro entre eles e uma outra realidade do soro e de doentes, onde o soro não funciona muito bem. Esse encontro produz um resultado. Esse resultado circula para a França, e aí, dado que o Oswaldo Cruz está ali estudando, é uma coincidência nesse momento, mas é um novo encontro que faz com que ele saiba que existe uma série de problemas em relação ao que está acontecendo na Índia. Então, se por um lado ele sabia que existiam esses problemas, mas mesmo que ele não soubesse, logo no início da epidemia no Rio de Janeiro, vai desembarcar na cidade um outro italiano, não é o mesmo que estava na Índia. Aqueles que estavam na Índia vinham de Florença, enquanto esse italiano chamado Camillo Terni, ele vem da cidade de Messina. A cidade de Messina não é uma das cidades mais importantes da Itália, ela é a terceira maior cidade da Sicília, mas ele desembarca no Brasil dizendo que ele é um grande cientista, ele é um grande médico europeu, e que ele traz consigo uma nova maneira de produzir a vacina antipestosa. E, a partir dessa maneira de produzir a vacina antipestosa, ele também produz um novo soro antipestoso. Quando ele chega no Rio de Janeiro, ele é recebido com todas as honras pelo diretor-geral de saúde pública daquele momento, que é o Nuno de Andrade. Os brasileiros convidam o Terni a produzir o soro e a vacina dele no Rio de Janeiro, ou seja, no mesmo momento que o Oswaldo Cruz está começando a montar o laboratório de Manguinhos e está tentando produzir também o soro. Mas, pior ainda, os brasileiros convidam o Camillo Terni para dar uma conferência na Academia de Medicina. E nessa conferência na Academia Nacional de Medicina, ele esculhamba totalmente o soro francês, fala que o soro francês não funciona, que basta olhar as estatísticas da Índia para saber que esse soro não funciona, e isso cria um problema para o Oswaldo Cruz, porque, de uma certa maneira, a carta que ele tentava jogar, né, do sucesso, por que ele sabia, por que ele podia dizer que aquele objeto poderia ser bem sucedido no Rio de Janeiro, era tentando mostrar a força da ciência e da microbiologia francesa, e esse italiano, então, ele acaba colocando isso em perigo. Existe uma série de cartas entre o Oswaldo Cruz e o Vital Brasil, que é o diretor
do Butantan, e nessas cartas eles falam muito mal do Camilo Terni, criticam muito ele, dizem que ele é um charlatão, que ele está querendo ganhar dinheiro, que ele veio para se aproveitar, mas que o pior de tudo é que parece que todo mundo no Brasil, ou todo mundo no Rio de Janeiro, quero dizer, está convencido da eficácia desses medicamentos, desses objetos que esse italiano trouxe da Sicília e que estão se vacinando e estão usando o soro dele. Então, Oswaldo Cruz, reparei que agora tem uma nova conexão entre a Índia e o Brasil através desse italiano. É ele que traz para o grande público os problemas vivenciados pelo soro francês na Índia. Isso causa isso coloca em questão a própria trajetória de Manguinhos, mas também do Butantan, porque o Camilo Terni ele vai para São Paulo e se utiliza da colônia, entre aspas, italiana em São Paulo para também mostrar o sucesso dos objetos dele. Então, já em 1901, você tem, na verdade, 3 laboratórios produzindo soros no Brasil, Butantan, Manguinhos, e o laboratório do Camilo Terni, que fica no Hospital da Jurujuba, é uma parte de Niterói. Tanto o Oswaldo Cruz quanto o Vital Brasil, eles decidem produzir no início o soro deles mais ou menos como o soro francês, enquanto o soro do Terni era produzido de uma outra maneira. Então, repare que existe, então, como eu estava falando, uma competição por mercados que é global, que se vê na Índia, que se vê no Brasil, com os mesmos atores, com diferentes atores, mas há toda uma construção aqui de um espaço de circulação de conhecimento sobre a seroterapia e sobre a peste, que começa a conectar o Brasil com a Índia, passando, às vezes, pela Itália e passando pela França. Bom, apesar das dúvidas sobre o efeito desses soros, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, os soros do Butantan e do Terni e de Manguinhos, eles começam a dar resultados que são considerados por esses atores como excelentes, ou como promissores. E aí, isso aqui, por exemplo, é uma tabela feita pelo Cardoso Fontes, né? O Cardoso Fontes, e depois ele vai ser presidente da Fiocruz, mas nesse momento ele é um simples ajudante de laboratório, ele está terminando a faculdade de medicina dele, e esse livro aqui é a tese dele, uma tese de medicina, não imaginem que é como uma tese em história, uma tese em sociologia, mas nesse livro ele escreve uma das primeiras histórias sobre a produção de soros e vacinas antipestosas no Brasil. E essa tabela aqui é muito interessante, eu sei que é meio chato de ficar tentando mostrar isso, mas para mim, essa tabela mostra precisamente essa ideia da universalidade da microbiologia. Porque o que ele está fazendo aqui? Ele está comparando uma série de epidemias. Então, ele começa por Cantão, na China, vai para Bombaim, todas essas aqui são Kutmanvir, na Índia também, em Atrang é na Indochina, a Mongólia, Bombaim de novo, e aí, finalmente, a cidade de Porto, algumas cidades na Argentina, e aí, finalmente, no Rio de Janeiro. Então, quando ele coloca todas essas epidemias e tenta comparar as mortalidades, e o que ele está fazendo aqui é comparar as mortalidades dadas pelos diferentes soros antipestosos usados nessas diferentes epidemias. Então, aqui a gente tem claramente a ideia da universalidade, mas é uma universalidade construída pelo ator. Essa universalidade, desculpa, ela não é uma ontologia que existe para além do ator. Na verdade, é ele que tenta construir isso, existem, então, 2 pressupostos, né, para construir essa universalidade. Uma é que o bacilo da peste é o mesmo, que se trata da mesma doença, é por isso que é possível, então, comparar o que está acontecendo em Cantão e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e o que está acontecendo em Bombaim com o que está acontecendo em Campos, por exemplo, porque, então, se trata do mesmo bacilo, da mesma doença. E 2, porque se trata, embora os soros sejam produzidos de maneira diferente, se trata de mesmo tipo de medicamento, que é produzido a partir do bacilo.
embora as técnicas para produzir esse soro possam ser diferentes, a maneira como ele é produzido é baseado na utilização desse bacilo. Então, aqui, claramente, ele está comparando soro com soro, ele não está comparando soro com água com açúcar, ele não está comparando soro com cloroquina, né? Ele está comparando soros produzidos de maneiras diferentes. Mas o mais importante desse trabalho aqui é o que ele está tentando mostrar, é que o soro feito em Manguinhos funciona em comparação com o resto do mundo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a mortalidade dada na última série, né, que ele usa aqui, é de 1903, a gente tem uma mortalidade de 17,9%. E foram tratados mais ou menos 230 pacientes. É claro que essa mortalidade é um pouco maior do que a do Cantão, mas no Cantão são apenas 26 a 30 casos, e é muito maior do que, por exemplo, o que se obtém na Índia, por exemplo, 73% de mortalidade obtida pelo IRSAM. Então, aqui é uma tentativa de mostrar que o soro de Manguinhos funciona, que ele é melhor, e a maneira de mostrar essa eficácia é construir, então, essa tabela que tenta também construir uma universalidade. Bom, isso é o que... E aí, agora a gente vai mudar um pouquinho a história, tá? Isso, Manguinhos, então, acredita que fez um soro que funciona. Esse material e outros materiais são usados principalmente numa relação com o governo federal para mostrar, olha, o soro funciona, está aqui a prova nessa comparação. Mas isso fica no Brasil. Já o Butantan e o Camillo Terni, ou seja, esse italiano que estava no Rio de Janeiro, que fica um ano no Rio de Janeiro produzindo soro, eles vão tentar ir além. Eles vão tentar convencer os britânicos, na Índia, que o soro deles funciona e que os britânicos, então, poderiam comprar o soro, seja do Camillo Terni ou seja do Vital Brasil. Então, essa, para mim, é uma das partes que eu mais gostei de fazer na minha tese, porque foi, na verdade, seguir esses objetos, seguir esses soros do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, passando por Londres e indo até Bombaim. A gente pode seguir essa maneira de seguir esse objeto, ela é através dos arquivos, né? Então é possível seguir esses objetos nos arquivos e retraçar a circulação deles. Ou seja, nos arquivos do India Office, que era o Ministério Britânico, existe então esse relatório no qual o Camillo Terni ele explica a peste no Rio de Janeiro. Então, repare, é um documento que depois vai ser transferido para Calcutá, que é discutido em Londres, escrito por um italiano que está no Rio de Janeiro, para dizer por que o soro dele funciona no Rio de Janeiro e por que os britânicos deveriam comprar e usar esse soro na Índia. Então, aqui claramente é uma conexão, claramente é uma circulação desses objetos. Então, ele tenta convencer, ele tenta mostrar que o soro dele, do Terni, funciona melhor do que o soro francês e do que o soro italiano de Florença, na Índia. Os britânicos se convencem disso e compram um grande estoque desse soro para ser usado na Índia. Então, novamente, aqui, de novo, há a perspectiva da universalidade. Tanto os britânicos quanto o Camillo Terni, eles acreditam que o bacilo é o mesmo que está afetando e que esse objeto, feito no Rio de Janeiro, produzido no Rio de Janeiro, usado no Rio de Janeiro por um italiano, poderia funcionar na Índia. Por isso que eles pagam e compram esse objeto. Essa mesma retórica também vai ser utilizada pelo Vital Brasil. O Vital Brasil também tenta convencer, ele se usa de redes diplomáticas em São Paulo. Ao meu ver, ele também se usa do fato de que ele é um protestante e que os britânicos, naquele momento, são basicamente todos protestantes, sobretudo aqueles que estão em São Paulo, em que ele tem uma amizade muito grande com o diplomata, o representante britânico em São Paulo, em que ele convence esse diplomata a fazer uma ligação, uma intermediação com o India Office, e o India Office também se convence disso, e no ano de 1903 eles compram mais da metade da produção do Butantan. Então imagine, o Butantan foi criado em 1901, ele começa a operar em 1901, e em 1903 ele já manda metade da produção dele de soro para a Índia. Não é em São Paulo, não é para Ribeirão Preto, é para Bombaim. E é isso que está escrito aqui nesse relatório
do Vital Brasil. Então, reparem que é possível seguir esses objetos e a gente não tem dúvida de que esses objetos foram testados na Índia, tanto do Camilo Terni quanto do Vital Brasil, porque existe uma série de relatórios onde esses objetos foram testados. Eles são testados pelo Valdemar Rafkin, que é o diretor do Plague Research Laboratory, que é aquele que inventou a primeira vacina contra a peste. Ele é o grande microbiologista de Bombaim, e é ele que fica responsável por testar esses objetos. E aí também, então, a gente vê também nesse outro quadro aqui, que é feito por um indiano, que é um Parsi, que é o Nasavarjan Chokshi, em que a gente vê claramente, né, que esses objetos foram testados e, se a gente for olhar a mortalidade do lado, dá para ver que, na verdade, eles não reproduziram na Índia o sucesso que eles tinham feito no Rio de Janeiro. Na verdade, tanto o soro do Terni quanto o soro do Vital Brasil, que eles chamam de Brazil's Serum, deu uma mortalidade de quase 82%, enquanto em São Paulo a mortalidade, e no Rio de Janeiro a mortalidade é em torno de 10%. Bom, há aqui um ponto muito importante, que é como esses soros foram testados na Índia. O Rafkin ele vai ser muito importante para desenvolver técnicas para avaliar a eficácia dos objetos, que são técnicas modernas, que poderiam ser consideradas, digamos assim, o antecessor dos ensaios clínicos. Porque se vocês olharem aqui, essa aqui é uma página do relatório dele sobre o soro do Vital Brasil, em que ele tenta mostrar que esse soro foi aplicado em 70 pessoas e 70 pessoas, mais ou menos 70, serviram como controles, como casos de controle, onde não se aplica o soro, e ele tenta dividir também esse grupo de 70 entre homens e mulheres, mas também entre as castas da Índia e entre as religiões, para tentar mostrar que era possível, então, fazer uma comparação, e, para ele, o Rafkin, ele acha que essa é a única maneira de saber se o soro funciona ou não, que era fazer essas comparações usando casos controles com pessoas, claro, né? Isso tem todo um problema ético também, e tem a ver, e não é à toa que isso possa se desenvolver na Índia, diante da violência imperial, e que você poderia, então, recusar o soro a determinadas pessoas e testar esse objeto em outros para ver se isso funcionava. Então, se essa é uma das primeiras vezes em que... Eu não estou dizendo que é a primeira vez, tá? Mas se essa é uma das primeiras vezes em que esse tipo de maneira de avaliar o efeito de um objeto é colocado em prática, com casos controles, ora, isso é feito com objetos que vêm do Brasil. Isso é feito na Índia com objetos que vêm do Brasil, através dessa conexão, então, criada aí pelo esse Império Britânico, né, e pelos diplomatas. E aí só chamando a atenção que os diplomatas, nesse caso, eles poderiam então ser considerados como go-betweens, né? São eles que colocam em conexão, são eles que permitem que esses soros viajem, que eles viajem entre o Brasil e a Índia. Bom, e aí, como a gente estava falando, né, de manhã, eu agora esqueci o nome da pessoa que fez essa pergunta, de como, então, explicar as diferenças, né? E esse aqui é um ponto extremamente importante, porque os atores eles são obrigados a tentar explicar por que um objeto produzido da mesma maneira no Brasil não dá os mesmos efeitos quando utilizado na Índia. Bom, a primeira resposta, essa é uma resposta do Rafkin e também dos britânicos na Índia, é que, na verdade, o soro ele é produzido de uma maneira ruim. Seja o soro do Vital Brasil, seja o soro do Terni, seja o soro do Instituto Pasteur, porque ele não é antitóxico. Ele é produzido apenas com a bactéria morta e atenuada da peste, mas ele não é produzido com a toxina da peste. Então, essa seria uma explicação. Eu nunca encontrei nenhuma resposta do Vital Brasil direta a esse argumento vindo da Índia. Enquanto, no caso do Terni, ele escreve um livro no qual ele diz, respondendo a isso que o Rafkin falou. No caso do Vital Brasil, eu nunca encontrei. Isso não quer dizer que não exista ou que não tenha existido essa resposta, mas eu nunca encontrei. Mas o que é interessante é que em 1907, ou seja, um ano e meio depois que os testes terminam na Índia, com o soro dele, ele tenta fazer um soro antipestoso que é antitóxico também. A minha interpretação é que seria uma enorme coincidência se ele fizesse aquilo
que ele tenha feito aquilo sem ter nenhuma conexão com o que acabou de se passar na Índia com o soro dele, no qual ele tinha mandado metade da produção do Butantan. Então, ao meu ver, isso é um diálogo que ele estabelece com a Índia e que ele tenta realmente resolver o problema que foi observado lá. Já o Camilo Terni, como é que ele vai explicar essa dificuldade de reprodução desse resultado? Para ele, isso tem a ver com problemas técnicos. Ele vai dizer o seguinte, olha, no Rio de Janeiro, eu produzia esse soro e testava ele, utilizava ele, estava fresco, enquanto que no barco, para chegar na Índia, ele levou 6 meses, né? Esses objetos ficaram 6 meses nos barcos, e eles chegaram provavelmente estragados. Mas ele também admite que existem problemas intrínsecos à soroterapia, e principalmente a questão da antitoxina, ou seja, como não é possível, naquele momento, dadas as técnicas, utilizar a toxina da peste, então isso mostra que a soroterapia, infelizmente, não funciona. Mas repare que essas são respostas técnicas, respostas medicais. Enquanto, por outro lado, alguns indianos, sobretudo o Chokshi, que também fica responsável por testar esses objetos, ele vai fazer uma crítica, não nesse momento, mas somente em 1923, no qual ele vai dizer, olha, na verdade, as pessoas estão morrendo muito mais na Índia do que em qualquer outro lugar do mundo, e quando elas são submetidas a esse tratamento não dá os mesmos resultados, isso pode ter a ver realmente com o fato de que estamos diante de um bacilo mais violento, mais virulento aqui do que em outras partes do mundo, de que esses soros perdem as suas qualidades, mas não se pode perder de vista o fato de que o Império Britânico completamente ignorou os problemas da Índia. Essas pessoas estão famintas, essas pessoas estão doentes, essas pessoas são pobres, e essa pobreza é um resultado da violência imperial. Então é por isso que também por isso, que elas estão morrendo em função, e muito mais, a mortalidade causada pela peste é muito maior aqui, como eu falei, vão ter mais de 12 milhões de mortos na Índia, e isso é uma consequência direta do Império Britânico. O fato dele escrever isso em 1923 tem um sentido, isso é pouco depois da Primeira Guerra Mundial, em que a Índia começa, o Partido do Congresso indiano, ele começa a ganhar força, as ideias de uma independência indiana começam a ganhar força, embora ela só vai ocorrer em 47. Então, mas aí você começa a ver uma crítica do Império e essa crítica passa pela má gestão da pandemia, algo que não é muito diferente do que está acontecendo agora, né, na gestão da Covid aqui no Reino Unido, mas também na Índia, embora aí não seja em parte um resultado do Império Britânico. Bom, então a gente poderia terminar a história assim. O Vital Brasil e o Camilo Terni mandam os seus soros para a Índia, eles não funcionam, o Vital Brasil tenta modificar, o Camilo Terni acaba desistindo, ele vai fazer outra coisa, ele se muda para Milão, e a gente poderia terminar um pouco com essa ideia de que a soroterapia não funciona. Mas essa é só uma parte da resposta. A segunda parte é uma outra circulação, uma outra conexão aí entre o Instituto Soroterápico Federal e o Instituto Pasteur. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui é que é o seguinte, logo em seguida, ao final desses testes que são realizados na Índia em 1905, no qual também o soro do Instituto Pasteur é testado e criticado, se a gente for olhar todos os trabalhos publicados no Instituto Pasteur sobre a peste, principalmente por esse ator chamado Eduardo Dujardin Beaumet, ele é o diretor do chamado Laboratório da Peste no Instituto Pasteur, ou seja, ele era o responsável por produzir o soro antipestoso. A França produz o soro antipestoso desde 1896 para usar antecipando uma chegada da peste em Paris, na França, desculpa, mas também para exportar para as colônias francesas, aí sim, onde havia casos de peste, como Madagascar, Indochina, o Senegal, mas também os franceses tinham essa pretensão de exportar esse soro de volta para a Índia, voltar a convencer os indianos, os britânicos, que o soro deles poderia funcionar. Então, se a gente for olhar todos os trabalhos do Eduardo Dujardin Beaumet, ele tenta explicar o fracasso dos soros na Índia de diferentes formas. Primeiro, ele vai dizer
que, de fato, talvez o bacilo, embora seja o mesmo, ele é mais virulento na Índia. 2, existe um problema na maneira de testar esse soro, ele não acredita nessa maneira de fazer casos controles, mas ele vai dizer também que existe um problema racial. A raça indiana ela seria mais frágil, ela seria mais vulnerável ao bacilo pestoso do que outras raças. Mas o ponto importante aqui é tentar ver como é que ele mostra que o soro funciona. Então, na verdade, se a gente abrir e for olhar todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos que ele publica de 1906 até 1914, para mostrar que o soro francês funciona, ele usa as estatísticas produzidas por Manguinhos. Ele usa os dados coletados por Manguinhos sobre o soro, feitos em relação ao soro desenvolvido por Manguinhos, que no início, de fato, é muito parecido com o soro do Instituto Pasteur, mas a partir de 1905 ele passa a ser um soro diferente, produzido com técnicas diferentes, mas pouco importa. O que é interessante aqui é que há uma circulação aqui das estatísticas que, produzidas em Manguinhos, essas tabelas que eu estou falando aqui de estatísticas, né? São essas tabelas sobre o tratamento com soro no Rio de Janeiro, e como esses dados vindos do Rio de Janeiro provam que, na verdade, a soroterapia, não só a soroterapia no Rio de Janeiro, mas a soroterapia funciona. E, na verdade, se a cada momento a gente for abrindo os relatórios dele, do Jardim Bomé, os dados do Rio de Janeiro vão aumentando e vão acumulando. E a questão é como é que ele tem acesso a esses dados do Rio de Janeiro? De diferentes formas, e ele fala isso perfeitamente, né, nos trabalhos. Primeiro, ele fala que ele teve acesso a isso pelo fato de que os brasileiros começam a publicar trabalhos sobre a peste na revista oficial do Instituto Pasteur, os Annales de l'Institut Pasteur. Então, a partir dali que ele coleta parte desses dados. Mas também ele fala que grande parte desses dados, como eles estão publicados em português, ele não teria acesso a isso, e que, na verdade, é graças ao Oswaldo Cruz, através de contatos diretos ou indiretos com o Oswaldo Cruz, que ele tem acesso a essas estatísticas, nas quais ele usa... e as quais ele usa para tentar provar, então, que a soroterapia funciona e o que está acontecendo na Índia não é a regra, mas é a exceção. E que, na verdade, o Brasil é que é a prova de que a soroterapia funciona. E aí, então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, na verdade, como tem um entrecruzamento de interesses de diferentes atores, se utilizando desses objetos para tentar também construir as suas próprias universalidades. Porque, no caso dos franceses, a gente poderia dizer assim, não, eles estão se apropriando dos dados produzidos no Brasil para defender uma agenda deles, uma política deles. Mas eu não interpreto dessa maneira. O que eu interpreto aqui, na verdade, é que os brasileiros e o Oswaldo Cruz, eles entendem perfeitamente que existe uma grande dúvida sobre o papel da soroterapia. Eles sabem, muitos deles até estão implicados no papel da soroterapia na Índia. Então, há aqui uma utilização da centralidade do Instituto Pasteur para criar também uma centralidade global ou internacional de Manguinhos. Ou seja, Manguinhos se utiliza do Instituto Pasteur, porque, na verdade, nesses trabalhos, o Instituto Pasteur reconhece a centralidade e a importância dos saberes desenvolvidos no Brasil. Então, Manguinhos se utiliza disso para reforçar seu papel local e seu papel global também. E, ao mesmo tempo, o Instituto Pasteur se utiliza desses dados vindos do Rio de Janeiro para afirmar a sua importância global e para contradizer e para atacar, de uma certa maneira, os resultados vindos da Índia. Ou seja, não dá para entender a circulação dessas estatísticas de Manguinhos para Paris sem entender o que aconteceu na Índia, porque, na verdade, todos esses trabalhos são respostas ao que aconteceu na Índia. Então, se, de um lado, a gente pode contar um pouco da história do Butantan, pensando essa conexão direta com a Índia, ou seja, do envio dos soros e como eles acabam modificando o soro deles em função dos resultados que o soro do Butantan obteve na Índia, também é importante pensar a própria história de Manguinhos, e aqui o que eu quero ressaltar é o seguinte, que Manguinhos, já no início, ele já não é que esse laboratório não se torna global depois com seus estudos sobre
a doença de Chagas e outras doenças tropicais, ele já começa global, primeiro porque ele é resultado de um processo global de produção de soros e de vacinas. Ele é global porque ele se insere nessa disputa, já no início, assim como o Butantan, e é global também porque, na verdade, é ali em Manguinhos que os franceses encontram a resposta que eles não encontraram na Índia. É em Manguinhos, é no Rio de Janeiro, que eles podem afirmar que esse objeto, essa grande promessa da microbiologia, e, de uma certa maneira, da microbiologia francesa, funcionava, ou seja, no Brasil. Mas não porque os franceses, não é uma missão francesa que descobre isso, na verdade são os brasileiros mesmo, e que os franceses se usam desses dados. Então, para concluir, o que eu queria primeiro chamar a atenção é que, ao invés de pensar que existe que a história global da soroterapia antipestose ela é homogênea, o que, na verdade, a gente vê é uma heterogeneia dessa história. É uma heterogeneia porque existem diferentes maneiras de se produzir esses objetos e diferentes maneiras de avaliar esses objetos e, principalmente, diferentes relações que se estabelecem com esses objetos. Em alguns locais eles funcionam, em outros lugares eles não. Em outros locais eles não funcionam. Então, essa história... Mas, para perceber isso, nesse caso, é necessário, então, retraçar essa história global, mas, como eu espero que tenha ficado claro aqui, essa história global não é uma história total, eu não consegui dar conta, e não poderia dar conta, da produção de soros antipestosos no mundo inteiro. Mas é possível reconstruir essa heterogeneia contando simplesmente o que acontece nesse espaço de circulação de conhecimento que é formado pela Índia, pelo Brasil e pela França, com os italianos um pouco circulando entre esses espaços também, entre esse espaço e dentro desse espaço. Uma outra importante conclusão é que existe uma quebra da expectativa da universalidade. Embora a universalidade da microbiologia é o que explique todas essas comparações, essas circulações desses objetos, existe uma quebra dessa expectativa. Esses objetos, esses micróbios não funcionam da mesma, eles não se comportam da mesma maneira. Esses objetos não se comportam da mesma maneira. Os humanos também não se comportam da mesma maneira, talvez por uma questão racial, como defendem os franceses, ou talvez por uma questão política, como vão defender os indianos, ou talvez por questões técnicas, que são causadas pela própria circulação desses objetos. E, por fim, como eu já havia chamado a atenção, ao contar essa história, que é global, mas é também local e que é vista a partir do Brasil, dessa relação que o Butantan estabelece com a Índia, que esse italiano estabelece com a Índia, mas também com os brasileiros, e que o Instituto Pasteur, e que Manguinhos vai estabelecer com o Instituto Pasteur, é possível, então, concluir que, na verdade, essa pandemia, pelo menos esses primeiros anos da pandemia de peste, eles fazem emergir centros de conhecimento, tanto no Brasil quanto na Índia, ou seja, fora da Europa, mas que desempenham um papel central na construção global da microbiologia. Não apenas, primeiro, porque eles produzem novos objetos, eles têm novas maneiras de avaliar, mas por quê? E também porque eles acabam colocando em xeque o conhecimento produzido nesse centro, nesse caso aí, o Instituto Pasteur, mas também porque esse próprio centro, o Instituto Pasteur, tem que reconhecer ou tem que tentar minimamente dialogar com esses outros centros que foram criados, nesse caso, no Brasil e na Índia, e que consegue, de uma certa maneira, desafiar e também afirmar um papel global nesse mundo emergente da microbiologia. Bom, é isso. Obrigado. Estou ansioso para saber as questões de vocês e poder debater um pouquinho mais com vocês. Obrigado, Matheus. Bem, gente, então coloquem aqui suas dúvidas, seus comentários. Fôlego enorme essa pesquisa do Matheus. Matheus, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gostaria de te ouvir um pouco, se você puder comentar, você tinha uma trajetória prévia de estudo sobre a peste, não tinha? Então, eu queria ver como é que foi esse percurso até você chegar a esse desenvolvimento da tese e que tipo de questão que você foi se deparando que te encaminhou para escolher a história global como uma metodologia, né? Imagino que você teve algumas pistas, alguns indícios
que te levaram a escolher a metodologia da história global. Se você pudesse contar um pouco desse teu percurso, quando você se deparou com a peste e como é que foi até esse caminho prévio à tese, se você pudesse falar um pouco para a gente. Não, com certeza, André. E eu acho que é sempre interessante também contar, né, o nosso percurso, porque é a partir dele é que a gente vê como essas questões acabam surgindo, né? Então, eu tenho uma relação de longa data com a Fiocruz, né? Eu comecei como Provoc na Fiocruz, e depois eu fui PIBIC na Fiocruz. E nesse momento, a professora Dilene Raimundo, ela tinha um trabalho, um projeto sobre a história das doenças, e eu comecei aí um projetinho sobre a peste, e que eu acabei levando ele um pouco para a minha dissertação. Eu fiz a minha dissertação, fiz o meu mestrado na USP, né? Que foi lá que a gente se conheceu, André, não sei se você lembra disso, mas foi lá que a gente se conheceu. E que nesse mestrado, ou seja, a minha dissertação era tentar entender como se construía no Brasil, no Rio de Janeiro, como se constrói a ideia, e essa é em parte o que eu vou falar na quinta-feira, sobre o papel do rato e da pulga na peste, ou seja, como no Rio de Janeiro há uma construção de conhecimento que acaba convencendo os atores no Brasil que é necessário caçar os ratos, então, para controlar a peste. Ou seja, não tinha nada de história global ali, em parte tinha, porque eu estava interessado também no Paul Louis Simon, porque o Paul Louis Simon ele passa 4 anos no Brasil estudando a febre amarela, mas ele está nesse momento que se começa a caçar os ratos no Brasil, mas eu não estava, no primeiro momento, interessado nessa história dos soros e das vacinas. Mas ao ler todo esse debate sobre os ratos, é aí que eu comecei a me dar conta, primeiro, essa história um pouco bem-sucedida da criação de Manguinhos e do Butantan, ao meu ver, ela não se sustentava. Quando a gente ia ver as controvérsias que o Oswaldo Cruz estava metido, e que a todo momento eles faziam uma referência à Índia. A todo momento eles tentavam mostrar que o que estava acontecendo no Brasil tinha alguma coisa a ver com o que estava acontecendo na Índia, seja porque o soro funcionava, mas isso era colateral na minha pesquisa. Eu estava mais interessado na questão dos vetores, na questão do papel do rato, enfim. E aí eu ganhei uma bolsa de mestrado sanduíche para ficar alguns meses na École, porque eu tinha uma bolsa da FAPESP, né? Você também tinha uma bolsa da FAPESP, se eu não me engano, a grande FAPESP, e que permitia isso, né? Permitia um mestrado de sanduíche. E aí eu comecei a fazer um estágio na École com o Dominique Pestre, e foi aí que eu conheci o Capil também. E aí, conversando com eles, foi aí que eu vi assim, olha, tem aqui uma questão que só pode ser abordada, que é como pensar a emergência desses laboratórios dentro de uma emergência global da microbiologia e de sucessos e fracassos da microbiologia, e que eu comecei a me dar conta, enfim, que simplesmente uma perspectiva nacional, local, ou, enfim, e mesmo transnacional, não daria conta, que era necessário tentar pensar essa conjuntura da pandemia. Era necessário pegar a pandemia como um objeto e pegar a produção desses objetos também como um objeto e aí pensar as circulações. Mas naquele momento eu não sabia que havia essas circulações realmente materiais entre a Índia e o Brasil, entre o Brasil e a França, do ponto de vista das missões francesas para estudar a peste na Índia e no Brasil, da circulação de objetos. Isso aí foi o desenvolvimento do doutorado mesmo. O que me interessava era tentar entender essas controvérsias dentro de uma chave global. Então, na verdade, a minha passagem para a história global ela vem dentro de uma perspectiva da história das controvérsias, que era o que eu tentei fazer no meu mestrado. Né? E aí você entende, porque o Dominique é o grande cara da história das controvérsias científicas, o grande cara da história global. Eu tive a chance de estar fazendo o estágio com eles, e eles acabaram depois sendo, né, os meus orientadores de tese. Então, assim, foi, na verdade, na conversa com eles, e a partir desse objeto visto a partir do Rio de Janeiro, que me parecia assim, que não dava conta, que existia mais coisa que era necessário contar e que era necessário ir nos arquivos indianos, que era necessário voltar aos arquivos franceses para tentar pensar essa história. Né? Mas isso aí com o desenvolvimento da pesquisa, e que, de uma certa maneira, assim, a minha aposta, né, da minha pesquisa foi que era para contar a história de Manguinhos e do Butantan, era necessário pensar a Índia, e que para contar a história da microbiologia na Índia também era necessário pensar o Brasil.
e, ao meu ver, eram perspectivas que apenas... Mas foi o que a gente conversou hoje de manhã, né? Não é que a história global é uma panaceia, mas, ao meu ver, ela ajudava a responder essa questão que eu tinha. Como pensar essa história para além do sucesso, pensando também os fracassos da microbiologia que só podem ser observados de uma maneira global, e de que maneira o Brasil se insere nessa história. Então, foi uma maneira de tentar responder a essa questão que eu tinha. Matheus, você acha que esse fato da Índia e do Brasil estarem, de certa forma, serem esses países de clima quente, que estão muito adequados a essa construção forte desse momento dos trópicos e que é tão decisivo, a gente vai conversar sobre isso amanhã, você acha que isso teve algum papel nessa aproximação, na formação dessa conexão, né? Já que essa crença nessa época, ainda que paradigma microbiológico esteja ressignificando a questão climática, a gente sabe que isso é algo bastante importante. E como é que você vê a peste dentro desse construto de doença tropical? Que a gente fala muito de outras doenças, mas principalmente depois que ela se adequa a esse modelo de parasita-vetor, ela está, de certa forma, dentro de um construto conceitual, né, da medicina tropical, do que o Manson está ali falando como tipos de doenças tropicais. Como é que isso aparece na tua pesquisa? Então, isso para mim é... Só um detalhe bem rápido. André, você falou amanhã, mas é na quarta que a gente vai conversar sobre isso. Bem lembrado, Gabriel, obrigado. Quarta-feira, gente. Bem lembrado, bem lembrado. Então, essa ideia da medicina da doença tropical é muito interessante, porque quando a gente vai ver o Manson, lá no primeiro, no handbook que ele escreve, né, ele fala assim, olha, a peste ela não é uma doença tropical, ela é uma doença cosmopolita. E por que ela é uma doença cosmopolita? Isso que é muito interessante, porque tem uma visão, tem uma perspectiva histórica para explicar isso. Porque como é que você poderia chamar ela de uma doença tropical, dado que ela matava milhões e milhões de europeus até o século XVII? Então, haveria ali um problema. Mas isso ele fala no primeiro. Todos os franceses que estão na Índia, o Simon e Yersin, eles pensam também a peste como uma doença universal. Na verdade, é assim que eles justificam até a pesquisa deles, porque todo o medo dos franceses não é que a peste avançasse sobre a Indochina, era que, na verdade, a peste voltasse a Paris. Como, na verdade, vai voltar em 1920. Mas isso a gente vai falar na quinta-feira. Então, na verdade, ela aparece na cabeça deles como realmente um problema que é maior do que os trópicos, e se a gente for pensar nos Estados Unidos, de fato, isso está dado nos Estados Unidos. A peste, as grandes epidemias de peste nos Estados Unidos são da peste, digamos, do rato em São Francisco, mas da peste selvática, ela está acontecendo no Oregon, muito longe dos trópicos, né? Então, nesses locais, não se pensa a peste como doença tropical. Mas aí tem uma outra questão, que é por que o Brasil e a Índia emergem como centros importantes da microbiologia nesse momento? Eu acho que existem histórias que são muito particulares a cada um. O fato da Índia ser o centro econômico e político do Império Britânico é importante para entender também. E o fato do Brasil ser um pouco essa república, mas que tenta ter uma ação maior no globo, é uma república um pouco periférica, mas que se sonha central, eu acho que tem... E isso se vê na produção desses laboratórios e tudo mais. Um outro lugar importante para pensar a história da peste, e que agora eu estou cada vez mais interessado nele, é a África do Sul. A África do Sul, que também é uma colônia estranha também, porque em 1919 ela se torna um império, na verdade, porque a Namíbia passa a ser controlada pela África do Sul, a Namíbia, né, que era uma colônia alemã, que os alemães perdem. A África do Sul também tem um papel muito grande, não só de produzir soros, vacinas, mas também para pensar a própria ideia de peste selvática. Então, o que é interessante é emergir. Mas outro centro também importante para o estudo da peste é o Japão também. Primeiro, porque o Japão está interessado no que está acontecendo na peste no seu império, mas também em Tóquio. Também, Tóquio tem grandes epidemias de peste. Então, na verdade, a peste, pelo menos nesse momento que eu estudei, ela não é vista como um problema tropical. Depois, nos anos 20 e 30, tem uma ideia começa a se desenvolver muito grande, é o que eu estou estudando agora, a ideia da peste selvática, mas a peste selvática é entendida como a peste dos desertos, incluindo aí a Sibéria, a Manchúria e o deserto da Califórnia, uma ideia, na verdade, criada pelo Ricardo Jorge, que é um português. Mas no Brasil, nas pesquisas no Nordeste, feitas no Nordeste, existe a ideia de que, não que a peste seja tropical, mas que a peste
que a peste selvática seja a peste da floresta amazônica, uma peste que pode acontecer, ela não existia ainda, mas ela poderia acontecer. Uma outra interpretação sobre o selvático que tem a ver com os debates sobre a febre amarela selvática, né, no Espírito Santo, enfim. Então, a peste, e isso que me interessa, que me fascina muito na peste, é que a peste tem, pelo menos na cabeça dos atores, sempre uma perspectiva do global. Os atores pensam que ela pode virar global e, para alguns, ela realmente está muito além dos trópicos. Para os russos, é um problema deles, é um problema da Sibéria. Né? Então, embora seja uma doença dos vetores, mas aí entra uma outra questão, é que o vetor da peste e o reservatório da peste, né, o rato, eles também são entendidos como animais globais, animais universais. Enquanto o barbeiro, né, não existe em Glasgow, o rato existe em Glasgow, a pulga da peste existe em Paris. Então, há também uma outra construção aqui que é um pouco diferente, embora em diálogo com essa ideia da medicina tropical. Mas eu também, assim, isso é minha questão filosófica, quase, qual é o papel do Brasil nessa história toda, por que o Brasil emerge como esse centro global, em comparação também com esses outros centros, como a Índia, a colônia, a África do Sul, uma colônia imperial, o Japão, um império que não é um império europeu, ou seja, tem uma série de outros também que vão surgindo nesse momento também para estudar a peste, mas também para estudar uma série de outras doenças também. Aqui alguns comentários no chat, pessoal reagindo, que gostaram muito. Tem um comentário aqui da Vilma, ela disse que já havia lido muito sobre o soro antipestoso, mas que a inclusão desse personagem italiano e de outras informações é de uma riqueza admirável. É apaixonante de dar os parabéns. E, de fato, é um personagem que às vezes era mencionado de raspão e ele faz toda a diferença na tua narrativa, né? E você chegou a acompanhar depois o rastro dele, por onde ele foi, ou ele desaparece um pouco da tua visão? Então, eu também eu sou fascinado por essa ideia dos italianos, assim, eles entram um pouco se aproveitando, porque e aí o fato deles não terem um império, né, ou ter um império muito pequeno naquele momento, eles se aproveitam das redes imperiais britânicas ou de outras redes também para agir, né? Então tem esses italianos na Índia, né, o Lustig e o Galeotti, e tem o Camillo Terni aqui no Rio de Janeiro. E esse italiano realmente ele é fascinante porque alguns momentos ele é um charlatão, outros momentos ele é visto como um grande cientista, e pode ser os dois, né? Mas essa ideia também o cara inventa um medicamento, chega no Rio de Janeiro, ninguém conhece muito bem, mas aquilo ali parece dar certo e vai funcionando. Então, depois ele volta para a Itália, ele vai embora de Messina, vai para Milão, vira professor em Milão, e em Milão ele começa a se interessar por outras doenças, ele estuda a varíola, ele vai estudar doenças veterinárias também, mas ele para de se interessar pela peste e, de certa maneira, ele sai um pouco do meu radar, né, porque ele não está mais trabalhando sobre a peste, então eu acabei me desinteressando um pouco dele. E ele morre um pouquinho depois, ele participa da Primeira Guerra Mundial como médico do exército italiano, né, no combate ali nos Alpes, né? E nos anos 20 ele se suicida. Ele é uma morte assim um pouco misteriosa, assim, talvez em parte pela guerra também, pelo impacto da guerra. Mas ele para de escrever sobre a peste depois de 1906. Matheus, tem uma pergunta mais ou menos nessa linha que o André fez, nessa sua transição do mestrado para o doutorado e agora para o pós-doutorado, né? No doutorado, você trabalhou com Kapil-Raj, né? E agora você está trabalhando mais junto ao Christus Lindres. O Kapil-Raj tem mais essa perspectiva da circulação e etc., mas parece centrado não tanto no rato, mas mais nessas questões que você viu, dos centros, das controvérsias, desse desenvolvimento, né? Mais da história da medicina, né? De forma dessa circulação, né? Mais transnacional. E o Christus Lindres parece estar mais centrado, se eu não me engano, nessa questão dos ratos, né? Então, eu queria saber como é que essa transição, em outro momento você tinha conversado comigo sobre a questão do rato ser um animal de múltiplas facetas, né? Quer dizer, nem sempre, ele é um animal urbano,
mas ele nem sempre é visto como um repositório, né, até mesmo antes. Queria que você comentasse um pouco dessa transição e como é que você está aproveitando, digamos assim, a sua bagagem do doutorado para agora para o pós-doutorado na sua pesquisa. Não, essa pergunta é ótima e, assim, de uma certa maneira também permite, né, criar um certo suspense para a mesa redonda, né? Porque na mesa redonda a gente vai ter o Christos e, e vai ser importante, enfim, que a gente traga essas questões para ele. Vai ser uma oportunidade única dele, ele vai poder responder, né, em parte a isso. Então, o meu doutorado foi um doutorado muito em história da ciência. O meu interesse era no interesse da construção de conhecimento sobre os soros, sobre as vacinas e também sobre o papel do rato, né? Então, o que me interessava mesmo era como se constrói, como se valida o conhecimento globalmente, como esses objetos circulam e como é essa circulação que permite a construção desses saberes. Já esse projeto de pós-doutorado, né, que é um projeto grande, não tem só eu de pós-doc lá, é um projeto que se interessa muito mais numa história da medicina, numa história das zoonoses, embora no diálogo com a história da ciência, e que o objetivo é entender, então, o papel, né, não só dos estudos sobre o rato, mas também dessas agências construídas, né, que o rato constrói, de uma certa maneira, esse papel dele como animal universal, como eu falei aqui. Então, é uma outra pegada. Mas o que é interessante é, tanto o Capil quanto o Christos, eles não são historiadores de formação. O Capil é um matemático, um físico, desculpa, que se interessa pela matemática também e que faz doutorado em filosofia. Já o Christos é um antropólogo, né? A tese dele é sobre os médicos de pés descalços, né? na China. Essa é a tese dele, ou seja, uma tese em parte entre a história e em parte a antropologia. Então, são duas perspectivas diferentes, e a perspectiva que o Christos traz é um pouco essa perspectiva da antropologia das zoonoses, da antropologia das pandemias, né? De que ele vai poder falar disso muito melhor do que eu, com muita mais propriedade, na mesa redonda, né, que a gente vai ter. Mas o que me interessa nesse pós-doc, e aí talvez eu não tenha falado isso tão claramente, né, mas assim, no doutorado, então, o doutorado era baseado em 3 eixos, né, soro, vacina e rato. Então, e o pós-doc é um pouco a continuação desse debate sobre o rato, mas o que me interessa é entender de 2 formas essa questão do rato. Uma é o rato como esse animal universal, e aí é dar um salto um pouco cronológico, e o que me interessa agora é pensar algumas instituições internacionais criadas um pouquinho antes da guerra e depois da Primeira Guerra Mundial, como o Ofício Internacional de Higiene Publique e a Société des Nations. Como é que o rato, pelo fato dele ser visto, ser entendido como um problema universal, ele acaba permitindo a criação dessas... Não a criação, mas como é que essas instituições dialogam com esse problema universal. E isso está muito a ver com o comércio, com os impérios, com os portos. E, por outro lado, eu estou me interessando muito por essa ideia das doenças selváticas, né? Ou seja, das doenças que não afetam necessariamente os homens, que afetam animais na floresta ou em espaços como os desertos, mas como essa ideia é construída também numa perspectiva global. O que eu estou tentando mostrar agora é como essa ideia de peste selvática, na verdade, é uma espécie de um standard, né, que permite conectar uma série de ecossistemas onde a peste não era um problema somente dos ratos, mas também de roedores selvagens, como a marmota, isso é uma pesquisa do Christos, como o esquilo, né, o esquilo terrestre, né, na Califórnia, enfim. Então, agora é uma pesquisa, enquanto a minha pesquisa de doutorado foi uma pesquisa muito baseada também nesses objetos, né, nesses objetos da microbiologia, agora eu estou indo um pouco mais para os animais. Embora me interessando, claro, também pela construção de conhecimento sobre os animais. Eu continua sendo um interesse pela história da ciência e pela construção desse conhecimento de uma maneira global. Matheus, você falou uma coisa aí quando você estava apresentando a sua pesquisa, né, você seguiu o soro, né? E o Stuart McCook, que é aquele autor que eu comentei na parte da manhã, ele tem aquele texto sobre histórias globais da ciência
né, na América Latina, e ele fala, né, que se tem uma regra metodológica que ele preconiza para fazer uma história global das ciências, dos organismos, é exatamente siga as coisas, né? Eu acho interessante, se você pudesse falar mais sobre isso, né, metodologicamente, o que é esse seguir as coisas nos arquivos, né, para quem está aqui nos assistindo e que tem interesse em desenvolver um trabalho nessa linha, um trabalho em sinergia com essa proposta metodológica, o que significa isso de seguir as coisas, né? E que tipo de desafios, quais os principais desafios que você encontrou do ponto de vista de articular essa metodologia com seus achados? Assim, se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Claro, claro. E aí eu vou comentar essas diferentes formas, porque, num primeiro momento, é claro que essa é a regra metodológica, talvez a única, né, que os historiadores da ciência estão de acordo, né, que é o follow the actors, né? O Latour coloca muito bem isso também, o Sir McCook, né, que essa talvez seja a única regra que nos une, né, que a gente está sempre seguindo esse ator e tentando reconstruir o mundo que esse ator vai percorrendo. É claro que existem duas críticas, ou não só duas, mas duas muito importantes a essa ideia, e uma feita pelo Dominique, num texto que ele escreve, num número especial sobre a história transnacional, e que ele faz uma crítica à história transnacional e à história global, e ele fala o seguinte, olha, primeiro esse papo de seguir os atores, ninguém segue os atores, você escolhe os atores. Né? Porque se você fosse seguir todos os atores, você não terminaria nunca. Os atores são infinitos. Então, E isso eu falo na introdução da minha tese. Eu escolhi os atores que eu vou seguir. E quais são os atores que eu escolhi? Ora, são esses atores que sempre foram importantes para se pensar uma história nacional da microbiologia no Brasil, o Oswaldo Cruz, o Vital Brasil, enfim, mas tentar pensar eles numa perspectiva global. E aí, à medida em que eles vão encontrando outros atores, também seguir esses outros, mas não todos, mas esses que eu queria mostrar, onde havia uma controvérsia, onde seria possível ver uma contradição, onde seria possível ver outras maneiras, né, de se compreender a microbiologia e a história dessa ciência. Então, essa é a primeira. Então, assim, embora seja a primeira regra, eu diria, e aí concordando com o Dominique, é necessário escolher os atores também. Mas eu não quero dizer que esses atores têm que ser escolhidos a priori e nunca mais mudados, mas é necessário começar por alguém, e essa escolha é uma escolha baseada nas nossas questões, né, e também nas fontes que nós temos. A segunda crítica é uma crítica do Capio, que ele faz ao Bruno Latour no livro dele, né, do Relocating Modern Science, mas que ele desenvolve num artigo que ele publicou recentemente, e que ele tenta criar a ideia de espaços de circulação. Porque o que ele fala que o problema dessa ideia do follow the actors é que você poderia segui-los indefinidamente e por todos os locais do mundo. Então, o que ele diz é que seria também necessário, metodologicamente, pensar um espaço, definir um espaço, ou deixar que os objetos definam esse espaço, e é dentro desse espaço que a gente vai olhar. No caso dele, esse é um espaço político, é o espaço do Império Britânico. Já no meu caso, é um espaço temático. Isso eu também coloco na minha introdução, da minha tese, é que o espaço que eu estou definindo é o espaço criado pela peste, criado pela microbiologia, entre esses três locais, o Brasil, a França e a Índia, e vendo os atores que aí entram nesse espaço, como, por exemplo, os italianos. Porque esse, é claro, um grande problema da história global, né? E os outros, né? E os japoneses, e os alemães. É necessário admitir que eles também participam dessa história, mas que a gente não pode dar conta deles. Então essas foram assim as três regras que eu tentei seguir, né? Seguir os atores, mas também escolher os atores e tentar definir um espaço, mas não também ficar tão amarrado nem na escolha dos atores, nem na escolha desse espaço, mas sabendo que era importante ter esse espaço, qual era o espaço global que eu queria tratar. Bom, a dificuldade. E aí, mas como é que é seguir esses atores, né? E aí é uma técnica, né, que a microhistória desenvolveu muito bem, que é você tentar pensar esses atores como se eles fossem uma espécie de uma tag nos arquivos, né? Então, os arquivos, você acaba encontrando o nome Camilo Terni, por exemplo, o soro de Vital Brasil. Então, a minha estratégia foi seguir nesses arquivos que estão separados, que estão um em Londres, o outro em Milão,
o outro em São Paulo, o outro no Rio de Janeiro, ou em Paris, é tentar ver esses objetos e como eles vão aparecendo e tentar também construir, mas essa que é o nosso grande desafio, né? É tentar construir no texto essas conexões entre esses diferentes arquivos. E aí, claro, né, qual é a dificuldade? E aí eu não quero ser naif aqui, eu não quero dizer que primeiro, que é fácil fazer essa pesquisa. Eu contei com uma grande ajuda, né, que é uma bolsa de doutorado pleno da CAPES, que permitia esse tipo de viagem, mas também, enfim, eu ganhei outras bolsas que me permitiram fazer esse tipo de viagem, e que agora, né, que está muito complicado, embora alguns desses arquivos sejam possíveis de digitalizar, é possível pensar isso, mas agora seguir os atores está cada vez mais complicado em função da pandemia, mas num momento pré-pandêmico, que eu tive a sorte de poder fazer a tese nesse momento, a dificuldade maior era tentar encontrar nesses diferentes arquivos essas conexões e que, no meu caso, esses atores também não são atores simplesmente humanos, né? São esses objetos também. E claro, o Bacilo da Peste é um ator, mas aí, para seguir ele, é mais complicado. Eu segui ele através desses outros atores que falam dele, ou que produzem produtos a partir desse bacilo. Enfim. Ótimo. Matheus, tem uma pergunta aqui do Luan Mesquita. Ele disse, muito legal, seu trabalho está excelente e faz lembrar a pesquisa dele sobre a história da farmácia em Belém, do Pará, na qual ele tratou sobre o combate dos ciclos epidêmicos da peste pelas boticas. Deixa eu só acrescentar um negócio em relação a isso. Desculpe, Matheus, antes de você falar, porque esse comentário do Luan me suscitou a seguinte questão. Você está tratando da microbiologia e da soroterapia, e a microbiologia, uma das forças dela vem exatamente por apresentar não só uma explicação sobre as doenças, mas também uma forma de tratamento, né? Você percebe quais foram os embates com outras formas de terapêutica que não passavam necessariamente por esse registro? Isso apareceu nas suas fontes? Isso aparece na bibliografia secundária, por exemplo? E como é que é isso em relação à Índia ou em relação ao Brasil? Essas formas que não passavam necessariamente pelos cânones que estavam se estabelecendo, se solidificando naquele momento, ligados à medicina pastoriana, à bacteriologia. Não, muito boas as duas questões, porque, na verdade, a questão do Luan me permite também falar uma coisa, né? E aí é uma desculpa, né? É realmente uma meia-culpa. Eu, realmente, quando eu falo do Brasil, e o que eu pude estudar, é muito o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu não pude fazer uma pesquisa sobre a peste no Maranhão, por exemplo, que é um lugar que também tem uma epidemia em 1904, também importante, no Rio Grande do Sul. Então, esse mundo, embora a minha pesquisa também tenha esse interesse global, eu sei que no próprio Brasil tem uma série de locais que eu não pude tratar. Mas isso eu admito. Assim como eu não falei dos japoneses, eu também não falei do Pará, por exemplo, de outros lugares do Norte, do próprio Nordeste. Então, isso é necessário também, mas isso acontece em todas as nossas pesquisas, né? A gente não tem essa possibilidade de tratar de tudo, mesmo que a gente esteja fazendo uma pesquisa nacional, e no caso de uma história global, a gente também acaba deixando de fora outras questões que estão acontecendo no Brasil, e a mesma coisa na Índia, né? Eu tratei muito do que estava acontecendo em Bombaim, mas, por exemplo, a cidade de Madras e a região de Madras, né, que é o sul da Índia, é uma região que fica imune à peste, que é todo um debate interno na Índia de saber por que a peste mata tanta gente em Bombaim e não mata quase ninguém em Madras, sendo que eles estão algumas horas de distância, né? E tem todo um debate sobre uma imunidade natural, uma imunidade racial também, da qual eu não pude tratar. Sobre alternativas ao tratamento, não somente ao tratamento, mas também de explicação da peste, isso é uma preocupação que eu tive também desde o início, e talvez eu não tenha salientado bem aqui na minha fala, é que, na verdade, o que eu estou interessado é nos locais em que a peste é entendida como um problema da microbiologia. Mas existe uma série de outros locais em que ela não é entendida como problema, ou que a microbiologia não é a única a responder. Por exemplo, tem um livro muito importante sobre a Índia, chamado Nationalizing the Body,
né? As pessoas geralmente conhecem o outro, né, do David Arnold, que é o Colonizing the Body. Esse é uma resposta a ele, o Nationalizing the Body, do Projit Mukherjee, em que ele faz uma análise de vários casos, da história do cólera, por exemplo, da história da varíola e também da história da peste, em que, analisando a região de Calcutá, a região do Bengala, de uma certa maneira, ele mostra como ali a microbiologia não era capaz, não explicava a epidemia de uma maneira tão grande, e que existiam outras maneiras que passavam pelo Ayurveda que tentavam explicar aquilo e tentavam tratar e tentavam combater aquela doença. A mesma coisa em Bombaim, na verdade, como a produção de soro em Bombaim é muito pequena e dependente dessas trocas internacionais, na verdade existem outras maneiras de tratar que passam, em parte, pela chamada medicina ocidental, mas também pela medicina, digamos, do Ayurveda. No caso do Rio de Janeiro e no caso de São Paulo, como as epidemias não são muito grandes, a maioria das pessoas vai ser tratada com o soro antipestoso, seja de Manguinhos, seja do Butantan. Então, no Brasil, pelo menos no Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, eu não encontrei nenhum debate, nenhuma crítica a essas maneiras alternativas de tratar a doença. Não querendo dizer que elas não existam, elas só não aparecem nas fontes. Já na Índia, elas aparecem de uma maneira mais fácil. E que passam muitas vezes pelo Ayurveda, mas também pela dita medicina ocidental, em que tenta tratar a peste com banho gelado, com cânfora, enfim, com uma série e com outros medicamentos que não são os medicamentos da microbiologia. Ótimo. Matheus, eu tenho uma questão que também eu passo por... que também me provoca, né? Essa é uma inquietação que eu tenho. Você comentou sobre a questão da peste selvática, né? E tem também a questão, que o André também já estudou, eu também, sobre o ciclo silvestre da febre amarela, por exemplo, e essas ocorrências. Em 2017, a gente teve surtos, né, de febre amarela, e era comum nos noticiários aparecerem os saguis, né, os micos, né, mortos, né, em parques, né, isso aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro também, e houve algumas pessoas se mobilizaram para atacar esses animais, né, para matar, achando que... Então, nesse período, foi após, ele ainda estava em grande discussão, a questão de uma reemergência das arboviroses, né, teve um novo grande surto de dengue, foi logo depois da Zika, né, em 2015, etc. E eu queria saber, assim, essas questões do presente, né, que acontecem, né, doenças reemergentes, pandemias, etc., parecem dirigir um pouco e provocar exatamente essa crítica que você falou do Dominique, né? Qual o objeto, né? Tem formas pragmáticas de resolver isso, né? O que faz diferença, né? O que faz diferença ali no que você contar. E isso é muito mobilizado pelas questões do presente, né? Eu acho que a demanda por história das ciências, por história das zoonoses, toda essa questão, até do projeto que você faz parte, vem disso, né? Então, com certeza, você, assim como o André, tem sido cada vez mais chamados, né, para comentar e pensar. E eu queria saber se nesse período você e o Cristo Pensando, isso mobilizou, né? Eu sei que tem uma questão zoonótica aí da Covid, né? Eu vi uma apresentação de um rapaz ligado ao grupo de vocês, né, em relação aos esquilos, se eu não me engano, né? Então eu queria saber como é que está essa discussão no grupo sobre essas questões contemporâneas, se isso fez vocês modificarem, de certa forma, não digo a agenda de pesquisa, mas o olhar, né, diante dos acontecimentos atuais. Não, isso é extremamente importante porque, embora, né, eu acho que a história não tem que ser utilitária nem presentista, eu acho que não existe a história sem ser do presente. Toda a história é baseada em questões, pode ser a história da antiguidade clássica, mas são questões baseadas, né, em problemas do presente, que se colocam no presente, que a gente quer tentar responder, claro, também pensando no passado. Assim, é uma questão quase de um humor horrível do que eu vou falar, mas, assim, durante muito tempo eu sempre me sentia na França um pouco peixe fora d'água de tratar uma questão de uma pandemia. Ninguém estudava isso, era quase assim uma loucura falar disso, né? E aí, da noite para o dia, quando começa
isso é horrível, pandemia, há todo o interesse de pensar a história da peste, porque a peste ela é sempre um modelo da pandemia, né? Até na própria palavra, até na própria linguagem que se usa, a peste ela sempre aparece como a metáfora de todas as pandemias, que tem a ver com a peste dessa aí do século XIX, mas também com as imagens clássicas, né, da peste medieval. Então, e aí, como você, o Marcos, André, todo mundo da casa foi chamado a participar, eu também fui, né, na França, nos Estados Unidos, eu até dei entrevista em inglês, em francês, assim, inglês sofrível, e que a gente foi, então, assim, havia todo o interesse, eu acho que ainda tem o interesse, dessas questões, por exemplo, então uma vacina que vem da Índia para o Brasil é algo único? Não, isso acontece desde o início da microbiologia. Isso é o início da microbiologia do Brasil. Não é e aí a história dá conta disso, né? Ou tenta dar conta. E aí é claro que essa questão do projeto, né, do The Global War Against the Rat, o que é interessante é que o projeto foi criado em 2019. Ou seja, antes a não ser que o Cristo tenha consultado o oráculo de Delfos, né, porque ele é grego, mas tirando isso, ele não né, foi realmente uma coincidência de pensar essa questão. Mas é claro que é porque essa questão das zoonoses é uma questão que está dada, que está colocada, principalmente com a ideia do emerging disease, né, o emerging infectious disease, e que essa questão das zoonoses, pode ver também o próprio livro do Frederic. É claro que ali se pensava muito a questão dos animais na fazenda, né? O problema da produção de comida. E o Covid, de uma certa maneira, mostra isso, com a questão da caça, da comida, da suspeita do pangolim, mas também o Covid aponta para uma outra questão, uma questão aí que você, a Dominique, o André também trabalham muito, que é a questão ambiental, né? Que é toda a questão o deflorestamento, a destruição dos meios ambientes, também não só traz de mudança climática, não é só uma questão meteorológica, mas também é nesse momento que você aumenta esse encontro com os animais, como, por exemplo, os morcegos, né? E que você tem o risco de novos spillovers aumenta. E, então, essa questão do selvático, para mim, tem a ver com isso, tem a ver com esse debate em função da Covid, em função de pensar, né, quais são esses novos espaços da doença, e principalmente a questão do reservatório, desculpa, da doença, que é uma ideia cara a todos esses debates sobre a zoonose e, de uma certa maneira, a peste selvática, que é a primeira doença que aparece como selvática, mas logo depois tem a febre amarela, debate também sobre a malária, enfim, sobre a peste selvática, mas a peste é a primeira que traz essa questão, e aí eu falei, tem aqui um negócio interessante, de novo uma história global, de novo atores que não são os atores centrais, é um português, são os caras da África do Sul, e também depois vai passar pelo Brasil, ou seja, uma nova chance de tratar desse problema, de novo, tentando colocar o Brasil, e aí também o mundo português, porque uma das principais epidemias de peste selvática acontece na fronteira de Angola com a Namíbia, e aí tem a ver, então, com esse debate desse pequeno império da África do Sul. De novo, então, trazer esses atores e pensar esse debate também como um problema global. E aí, só para fazer a propaganda, em 14 de dezembro, o nosso grupo vai ter um debate sobre a peste, sobre as doenças selváticas, porque, como vocês devem ter visto, semana passada, ou tem 2 semanas, na verdade, né? Semana retrasada, saiu um estudo nos Estados Unidos dizendo que uma série de animais, sobretudo veados do Iowa, mais de 70% dessa população já estaria infectada pelo Covid, e a questão é saber como eles se infectaram. Bom, nesse caso, não é como nos camelos, no caso do MERS, né? O caçador não beija esses animais, então, na verdade, provavelmente tem um animal intermediário, e que se de fato a fauna dos Estados Unidos já está contaminada pelo Covid, a ideia de que vai ser possível erradicar o Covid é uma ideia que nunca vai acontecer. Assim como não foi possível erradicar a peste existe até hoje. Então, dia 14 de dezembro, mas eu vou colocar no Twitter e posso mandar para vocês, posso mandar aqui na lista também, nós vamos ter
um evento para pensar o que são, o que é a Covid selvática, o que isso traz agora de novos problemas. A gente pode imaginar que talvez se descubra também que tenham já reservatórios selváticos no Brasil de Covid. E pensar também essa ideia do selvático numa longa duração, pelo menos desde a da peste. Sim, Então, sim. com toda certeza, nós já estamos tentando responder a essas novas questões. Ótimo, Matheus. Temos uma pergunta aqui do Rodrigo Lima. Rodrigo, que há pouco desenvolveu uma tese super interessante sobre os organoterápicos, o desenvolvimento da endocrinologia no Brasil. Bom que você está aqui nos assistindo, Rodrigo. Rodrigo coloca a seguinte pergunta, Matheus: como fica o olhar diante dos ratos na Índia, tendo em vista que há locais que reservam a eles elementos religiosos? Se pudesse comentar se isso aparece nas suas... Rodrigo, bom, primeiro de tudo, parabéns por ter defendido a tese, e bom que você está realmente aqui com a gente. Então, isso realmente aparece nos debates. Isso é uma maneira também que se explica a continuação da peste na Índia, porque os indianos, e sobretudo algumas religiões ou castas, elas não aceitariam matar esses animais, não matariam uma série de animais, incluindo os ratos, né? Em que isso é um argumento usado pelos britânicos para explicar por que eles não conseguem controlar a peste. É claro que na maneira como eles apresentam isso sempre vem também com uma certa dose de orientalismo, com uma certa dose de racismo também, porque existem determinadas comunidades indianas que vão aceitar matar os ratos, que vão caçar os ratos. Isso não é uma verdade para todos, isso é sobretudo para os Jain, né, que são aqueles que não aceitam matar, nem colhem, a fruta só pode comer se ela cair do galho, enfim. Então tem realmente esse debate, e esse debate aparece mesmo na Índia, você tem razão. Já no Brasil, claro, esse debate não aparece. Na verdade, no Brasil é mais engraçado, né? Se cria todo um comércio de compra e venda de ratos, organizado pela Diretoria Geral de Saúde Pública, né? Comandada pelo Oswaldo Cruz. Mas na Índia isso aparece. Mas também tem outro debate que também está dado na Índia, que é sobre a impossibilidade de exterminar os ratos. E isso também vai aparecer no Rio de Janeiro. Embora pense que seja possível controlar a peste, seja possível gerir essas populações de rato, por volta da Primeira Guerra Mundial, ninguém mais fala em exterminar completamente os ratos. E aí, mais nos anos 20, volta, de uma certa maneira, essa ideia de que é possível travar uma luta, uma cruzada universal. Os franceses usam muito essa retórica, uma luta contra os ratos, e porque os ratos também não somente o problema das doenças que eles poderiam transmitir, mas também o fato que eles destroem, né, os alimentos, né, destroem parte da agricultura. Isso aparece também, e, de novo, volta esse debate se é possível exterminar ou não. E aí a Índia aparece como um exemplo que não é, porque, embora tenha esses problemas religiosos, também teve ações enormes de destruição de ratos, e os ratos continuam ali. Então, mas, Rodrigo, de fato, esse debate aparece, e é muito interessante também. Um outro debate religioso que é interessante também, que aparece na Índia, é sobre o fato de se usar parte do estômago do porco para produzir a vacina antipestosa, porque nem os muçulmanos nem os hindus aceitariam isso. E uma das soluções do Rafkin é criar uma vacina vegetariana, que ele faz à base de trigo. Então, essa questão religiosa também aparece lá. Na verdade, são os britânicos que pensam que os indianos vão se revoltar. Os indianos, na verdade, não se revoltam, eles aceitam a vacina, mas os britânicos, temendo que possa ter uma rebelião, como teve no caso da varíola e do cólera, eles decidem fazer essa vacina, que eu estou brincando chamando de vegetariana, né? Dá ideia não, Matheus. Já tem circulando vacina vegetariana da Covid por aí. Olha só. Uma coisa que eu fico pensando um pouco, né? A gente está aqui debatendo, refletindo um pouco a partir dessa tua pesquisa de tanto fôlego sobre o lugar do Brasil. Eu não sei em que medida que isso aparece no teu horizonte de reflexões e no teu universo empírico,
Em que medida que o Brasil, nesse cenário, não só em relação à peste, mas em outras temáticas com as quais você separou, ou mesmo metodologicamente, em que medida que nesse momento o Brasil é a América Latina? Ele é muito específico em relação aos outros países latino-americanos, ou a inserção de outros países é mais ou menos semelhante, né, pensar isso também como um bloco regional, né, porque a história global também tem sido aplicada, né, para pensar essa questão de uma América Latina dentro de um cenário mais amplo. Eu não sei em que medida que isso apareceu para ti, que se você tem alguma reflexão sobre isso. No caso da peste, esse é um debate que eu tenho até com Cristos, né? Porque o que é muito interessante é que também existem epidemias no Chile, na Argentina, no Paraguai. Embora os brasileiros falem delas, parece que eles estão mais preocupados com o que está acontecendo na Índia, tentar e também criar conexões mais com os europeus do que com os latino-americanos. Isso é algo que fica muito claro no caso da peste. Eu não sei se isso se reproduz em outras doenças, mas me parece muito que, nesse momento, há uma certa tentativa de ignorar um pouco a América Latina e se voltar para a Europa. E aí, claro, que a gente pode entrar no debate, já que já foi trazido pelo Jaime lá, quando ele escreveu sobre o Pereira Passos, enfim, como, na verdade, o Brasil se articula, né, nesse momento, dentro de um sonho de se tornar europeu, não que os países da América Latina também não tivessem esse sonho, a Argentina e o Chile, sobretudo, mas não aparece nesse momento. Já nos anos 30, aí a questão da peste passa a ser uma questão muito mais latino-americana e tem os chamados os viajeros, né? Médicos, por exemplo, que é um chileno, que é o Atílio Maquiavelo, que é ele que vai ter todo um debate sobre a peste no Nordeste. Aí tem uma integração muito grande, que passa pelo Equador, que passa pela OPAS também. Mas, nesse momento, é muito interessante como o Brasil se volta muito para a Europa, e isso também é interessante ver, por exemplo, nessas organizações internacionais, por exemplo, o Ofício Internacional de Higiene Publique, ele é criado em 1907, por 12 países. A maioria deles faz parte da Europa e do seu império. Só tem 2 da América, um é os Estados Unidos e outro é o Brasil. Os ditos latino-americanos, eles vão entrando depois. Mas, no primeiro momento, é Brasil e Estados Unidos. Mas Brasil e Estados Unidos numa relação com a Europa, para tentar regularizar as questões de comércio, de migração europeia. Então, é uma conexão muito forte com a Europa. Já nos anos 30, aí muda, e aí fica realmente uma questão da América Latina. Mas isso estou falando no caso da peste. Eu não sei se em outras doenças e outros debates, né, no caso da doença de Chagas, me parece que é mais forte esse entrelaçamento com a América Latina, mas no caso da peste, isso é uma coisa que sempre me incomodou, na verdade, sempre eu tive que colocar isso, que não tem a América Latina aí. Que a América Latina é uma ausência em todas essas fontes, em todos os debates. Embora seja possível retraçar alguma dessas conexões. Por exemplo, essa tabela que eu mostrei, feita pelo Cardoso Fontes, na verdade, ele está se baseando nos argentinos, que fizeram a mesma coisa, e ele fala isso. Mas isso desaparece, é só uma citação lá embaixo. Então, já as outras conexões, elas estão mais evidentes. Você não encontrou, então, por exemplo, essas conexões diretas, por exemplo, de argentinos, paraguaios com os ingleses, ou não teve? Não tem. E o que é interessante, por exemplo, os franceses, eles falam por exemplo, que na Argentina também tem resultados melhores com a soroterapia, eles mencionam, mas isso fica muito preso ao início das epidemias, a primeira epidemia na Argentina, a primeira epidemia no Paraguai, enquanto no Brasil a gente vê isso, essa conexão até a Primeira Guerra Mundial, que os franceses continuam usando as estatísticas brasileiras e continuam se atualizando, enquanto da Argentina fica muito preso a 1900, que é o início só, que aí os argentinos compram o soro, o francês, enfim. Então tem algumas articulações. Com os ingleses, não, pelo menos nesse momento em Bombaim, não tem os latino-americanos, mas tem essa coisa estranha, que tem 2 brasileiros, né? Um é o Vital Brasil, o outro é o Camilo Terni, que está ali. Tem um pouco dos japoneses ali, mas não tem os latino-americanos, mas não que não tenha tido peste na América Latina também, nesse momento, mas onde eu vejo realmente as conexões é mais nos anos 30.
Tem algo que eu acho muito interessante, que quando a gente começou há um bom tempo atrás, né, que quando a gente lida com essa historiografia é, internacional sobre a microbiologia, mas principalmente sobre a medicina tropical, aparece muito essa conexão com os impérios, né? E mesmo a história global, né? A história global está muito conformada pela história dos impérios, né? Que eram grandes conglomerados. Está falando do Império Britânico, ele por si só era um império global, né? Digamos assim, com todos os limites que esse global tinha nesse momento. E sempre foi meio sempre foi uma questão como é que a gente ajustava o Brasil dentro desse panorama, dentro dessa cartografia, né? Então, como é que isso aparece para ti a partir da tua pesquisa e a partir desse confronto com a bibliografia do tema? Não, essa questão do império ela é muito central, e aí eu uso um pouco ideias, né, desenvolvidas pelo Capil e pelo Otto Siebel. Esse texto, infelizmente, só está em francês, senão eu teria colocado na bibliografia também, e que eles tentam mostrar, na verdade, que você tem, de 1750 até mais ou menos 1914, um momento, de fato, de uma hegemonia imperial europeia. Mas isso não quer dizer que outros impérios não existissem. E não quer dizer que outros atores que estavam fora dos impérios também não pudessem agir nesses impérios. Então, de uma certa maneira, eu tentei trabalhar com essa ideia dos impérios como espaços de circulação de conhecimento, sobre os quais atores no Brasil poderiam agir. É claro que esses impérios também tinham as suas dinâmicas próprias, e parte desses conhecimentos são desenvolvidos sobre microbiologia e sobre a medicina tropical, eles têm muito a ver com dinâmicas imperiais. Né? O fato dos britânicos quererem resolver o problema da medicina tropical tem a ver com a colonização da Índia, com a colonização da África. O fato dos franceses, né, exportarem e criarem toda a rede dos Institutos Pasteur tem a ver também com a consolidação do poder deles na Indochina, mas também na África. Então, o que eu tentei mostrar assim, é que parte dessas dinâmicas são dinâmicas imperiais que se explicam nessas dinâmicas imperiais, mas quando a gente vê o Brasil entrando nisso, é o Brasil, de uma certa maneira, também, ou esses atores no Brasil, tentando aproveitar desses espaços que são enormes, o fato de que você tem uma série de diplomatas no Brasil, diplomatas britânicos no Brasil, que permitem que isso vá... Por exemplo, você não tem uma embaixada da Índia no Brasil, você tem a embaixada britânica que representa a Índia. Então, de uma certa maneira, você permite uma conexão do Brasil com a Índia que passa pelo Império. Então, o Império também, para mim, não é para negar a violência dele, mas ele também funciona como intermediário, ele funciona também, ele permite que redes sejam criadas também, que conexões sejam criadas. Então, a minha maneira de tratar os impérios e tratar a relação do Brasil com esses impérios era, primeiro, não ver o Brasil como muito periférico nisso, não dizer que o Brasil era uma periferia a priori. Isso não quer dizer, não é negar as assimetrias, mas é tentar ver a partir dos atores e a partir das dinâmicas como é que o Brasil responde a esse mundo imperial, que é o mundo dominado pelos impérios europeus, não estou negando isso, mas também e como o Brasil, esses atores agem nesses impérios, não só sofrem as ações desses impérios, mas também como eles tentam agir nesses impérios, e entendendo esses impérios como espaços também de circulação, de intermediações, enfim. Ótimo, ótimo, Matheus. Então, pela hora a gente já encerra, né, André? Lembrando, tá, pessoal, que o nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira, tá bom? Amanhã a gente não tem curso. Quarta-feira, às 10 da manhã, o módulo 3, para além dos trópicos, circulação de vetores, patógenos e as redes globais da medicina tropical. A gente vai falar de alguns estudos de caso, vai comentar algumas coisas que a gente já antecipou sobre medicina tropical, vetores, arboviroses e outras doenças também, e essas questões ligadas à medicina tropical. Tá bom? Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado pelo suporte, Jaqueline, Ronaldo também. Obrigado, André, Matheus. Bom descanso e até o próximo encontro. Eu que agradeço, obrigado. Até mais, pessoal. Boa tarde. Até quarta-feira, então, às 10 horas, a gente se encontra aqui no YouTube da Casa de Oswaldo Cruz. Até mais.